Estamos diante de uma evolução tecnológica que está redefinindo inclusive as formas de conflito e as ameaças que enfrentamos. Entre esses avanços, emergem as armas de energia direta, uma progressão significativa no campo militar. Essas armas possuem a capacidade única de emitir feixes altamente concentrados de energia, capazes de resultar em impactos devastadores, seja por meio de lasers de alta potência, micro-ondas focalizadas ou outras formas de energia direcionadas, estão reconfigurando a paisagem da segurança global. Nesse cenário de novos desafios, a busca pelo conhecimento torna-se mais crucial do que nunca para garantir nossa proteção e preparação diante de potenciais ameaças. O entendimento sobre essas armas, suas capacidades e, sobretudo, as estratégias para nos protegermos delas, desempenham um papel fundamental para salvaguardar nossa segurança diante das ameaças tecnológicas emergentes. Armas de energia direcionada. Guerras tecnológicas. As armas energia direcionada, DEUs, são dispositivos que emitem feixes concentrados de energia em um alvo específico. Elas são exploradas tanto em cenários militares quanto em pesquisa e desenvolvimento. Essas armas utilizam diferentes formas de energia para causar danos ou incapacitar equipamentos, veículos e, em alguns casos, até mesmo seres humanos. Elas representam uma abordagem alternativa às armas convencionais que utilizam explosivos ou projéteis. Existem vários tipos de DEUs em desenvolvimento e uso atualmente. Alguns dos tipos mais comuns incluem laser de estado sólido. Essas armas usam um laser de estado sólido para emitir um feixe de energia concentrada. Elas podem ser usadas para destruir ou desativar alvos aéreos, terrestres ou marítimos. Microwave, micro-ondas. Essas armas emitem pulsos de micro-ondas de alta potência que podem superaquecer sistemas eletrônicos como computadores e circuitos elétricos, desabilitando-os. Laser de fibra óptica. Essas armas utilizam fibras ópticas para direcionar um feixe de laser de alta energia em um alvo. Elas também podem ser usadas para tarefas como desativar drones. Armas de partículas energéticas. Algumas DEUs usam partículas energéticas, como prótons ou elétrons, para causar danos ao alvo. Laser de gás. Estas armas utilizam gás ionizado para criar um laser de alta potência que pode ser usado para destruir ou desativar alvos. Armas de feixes de plasma. Essas armas visam criar e controlar feixes de plasma superaquecido para atacar alvos. O plasma é uma forma altamente energética da matéria e pode ser usado para causar danos significativos a sistemas eletrônicos e outros alvos. Armas de ondas eletromagnéticas de alta frequência, KAPM. Essas armas emitem pulsos de energia eletromagnética de alta frequência para interferir nos sistemas eletrônicos e de comunicação. Elas podem ser usadas para desativar temporariamente ou danificar dispositivos eletrônicos e sistemas de radar. Armas de íons e nêutrons. Essas armas exploram partículas carregadas, como íons e nêutrons, para causar danos em alvos eletrônicos ou biológicos. Elas têm aplicações potenciais na desativação de eletrônicos ou na neutralização de ameaças biológicas. Armas de micro-ondas de alta potência, APM. Similar às armas de micro-ondas mencionadas anteriormente, as HPMs emitem pulsos de micro-ondas de alta potência para interferir nos sistemas eletrônicos e causar danos temporários ou permanentes. Armas de som direcionado. Embora não utilizem feixes de energia tradicionais, as armas de som direcionado emitem ondas sonoras direcionadas para desorientar ou incapacitar temporariamente as pessoas-alvo. Essas armas foram projetadas com várias vantagens, tais como a velocidade da luz, que permite atingir alvos instantaneamente, além de oferecer precisão e redução do risco de danos colaterais em comparação com explosivos convencionais. Os principais usos dessas armas incluem defesa de infraestruturas críticas. As DEUs têm a capacidade de proteger infraestruturas estratégicas, como usinas de energia e centrais de comunicação, contra possíveis ataques. Defesa de mísseis e aeronaves. DEUs podem ser usadas para interceptar mísseis, drones e aeronaves inimigas. A velocidade da luz permite que essas armas atinjam alvos em tempo real, tornando-as eficazes na neutralização de ameaças em rápida evolução. Defesa de veículos terrestres. DEUs podem ser instaladas em veículos militares como tanques, para proteção contra mísseis e armas de ataque.
Elas oferecem uma camada adicional de defesa, complementando sistemas tradicionais de armadura. Supressão de foguetes e artilharia. DIUs também podem ser usadas para neutralizar foguetes, morteiros e artilharia inimiga. A precisão e a velocidade da luz ajudam a identificar e destruir projéteis em trajetória antes que eles alcancem seus alvos. Missões de inteligência e reconhecimento. A precisão das DIUs pode ser empregada para desabilitar equipamentos de vigilância inimiga, como câmeras e sensores, durante operações de inteligência e reconhecimento. Controle de multidões. No contexto de controle de multidões, essas armas podem ser utilizadas de várias maneiras, embora seja importante ressaltar que seu uso deve estar em conformidade com as leis internacionais de direitos humanos e tratados. Aqui estão algumas maneiras como as armas DIUs podem ser usadas no controle de multidões. Sistema de som direcionado. Pode ser usado para emitir comandos ou sinais de advertência para multidões, ou para criar desconforto auditivo, dissuadindo as pessoas de permanecerem em uma área específica. Algumas armas DIUs usam lasers para temporariamente cegar ou desorientar indivíduos. Microwave Pain Beams. Emitem micro-ondas de alta potência que aquecem a pele. Isso pode ser usado para dispersar multidões, pois as pessoas são incentivadas a se afastarem da fonte de energia. O Active Denial System, também conhecido como raio de calor, funciona como um dispositivo de controle de multidões que emite um feixe de micro-ondas de alta frequência para aquecer a camada superficial da pele das pessoas, dentro de seu alcance. Esse aquecimento provoca uma intensa sensação de calor e desconforto, levando as pessoas a se afastarem da área atingida. É crucial compreender os diferentes tipos de armas de energia direcionada, DIUs, para avaliar seu potencial impacto e os riscos associados em várias situações. Essas armas têm o potencial de causar uma variedade de danos significativos a pessoas, equipamentos e infraestrutura, dependendo do tipo de arma e da potência do feixe. Efeitos nos equipamentos eletrônicos. Destruição ou desativação de equipamentos e componentes eletrônicos, incluindo comunicações, navegação e sistemas de defesa. Perturbação de comunicações, energia e internet. Interferência em comunicações de rádio e redes sem fio, incluindo aquelas utilizadas pelas forças militares e outras entidades civis. Além disso, pode prejudicar a rede elétrica e interferir nas redes de comunicação, incluindo a internet. Desativação de veículos, incapacitação de veículos como carros, aviões ou drones, interferindo em seus sistemas elétricos, eletrônicos, motores ou de comunicação. Queimaduras e incêndios, causa de queimaduras em materiais e objetos. O superaquecimento e danos em superfícies podem resultar em incêndios, inclusive em materiais inflamáveis. Além disso, podem desencadear incêndios em florestas, edifícios ou veículos, com proporções significativas. Danos estruturais. Danos às estruturas, enfraquecendo materiais e resultando em colapsos parciais ou completos de edifícios. Impactos ambientais. Impactos ambientais negativos, incluindo o aquecimento de áreas extensas e contaminação do solo e da água devido a materiais queimados. Efeito em seres humanos. Queimaduras graves na pele e nos olhos, danos às células e ao DNA, que podem levar ao câncer e outras doenças, problemas neurológicos e até mesmo a morte. Efeito em animais. Os efeitos em animais são semelhantes aos observados em seres humanos, variando de acordo com a exposição, além da perda de habitat, entre outros problemas graves ambientais. Impactos globais. O desenvolvimento e uso de DIUs aumentam a incerteza e a instabilidade no cenário global. Essas armas podem ser usadas para controle ou vigilância da população, causando danos significativos e até mesmo mortes, representando uma ameaça à vida e aos direitos humanos. Ataques de energia direcionados e a Síndrome de Havana. Desde 2017, relatos têm surgido sobre possíveis ataques de energia direcionada, DIUs, causando doenças graves entre funcionários do governo dos Estados Unidos. O veterano da CIA, Mark Polymeropoulos, foi uma vítima, relatando ondas de pressão na cabeça e sons semelhantes a insetos. Esses ataques foram observados pela primeira vez em Cuba, em 2016, afetando diplomatas americanos com sintomas inexplicáveis, como lesões na cabeça. A autoria desses ataques é incerta, mas há suspeitas de energia de radiofrequência pulsada direcionadamente. Após uma viagem a Moscou,
Polimeropoulos ficou vertiginoso. Teve zumbido nos ouvidos e perda de visão, desencadeando uma longa busca médica. O New York Times relatou mais de 130 casos semelhantes, levando o Conselho de Segurança Nacional a investigar. Embora não seja claro quem está por trás dos ataques, a unidade de espionagem russa GRU é suspeita, assim como a China e Israel, de possuir essa tecnologia. Apesar das dificuldades em identificar os responsáveis, os Estados Unidos estão se empenhando em entender e responder aos incidentes. Ataques intencionais com armas de energia direcionada. As armas DIUs podem ser programadas de forma precisa em indivíduos selecionados. Há sugestões de que os ataques com armas de energia direcionada podem ter sido realizados usando algum tipo de dispositivo eletrônico, possivelmente um celular ou outro aparelho que as vítimas estavam utilizando. Isso pode implicar o envolvimento de pulsos eletromagnéticos, EMP, ou campos eletromagnéticos, EMF, na execução desses ataques. Os relatos sobre as vítimas, como perturbações neurofisiológicas, lesões na cabeça e danos internos, sugerem a possibilidade de que algum tipo de radiação eletromagnética de alta energia possa ter sido direcionado para afetar o funcionamento normal do corpo humano, resultando em efeitos persistentes e de longo prazo, ou até mesmo causar a morte. Os ataques de energia direcionados representam uma ameaça complexa e evasiva. A busca por respostas e soluções está em andamento, visto que as implicações vão além da saúde individual, atingindo questões de política externa e segurança global. A proteção contra esses ataques requer esforços coordenados e o compartilhamento de informações entre as nações afetadas. As armas DIUs estão em constante evolução, com potencial para revolucionar o cenário das guerras. Seu uso pode ser considerado uma violação de leis internacionais, acarretando riscos como a violação de direitos humanos, leis internacionais e liberdades civis. Essas armas suscitam preocupações sobre acordos e pactos internacionais que regulam conflitos armados. As normas humanitárias, como as Convenções de Genebra e o Código de Nuremberg, relacionados aos crimes de guerra e contra a humanidade, têm relevância. Entidades diversas têm a responsabilidade de supervisionar o cumprimento dos tratados em conflitos. A corrida armamentista descontrolada é uma ameaça real. Informações precisas sobre países com tecnologia DIU podem mudar, mas potências militares como Estados Unidos, Rússia, China e países da União Europeia têm investido em pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias. À medida que a tecnologia avança, é crucial buscar informações descentralizadas sobre os acontecimentos globais e sobre os riscos associados a armas de energia dirigida. Para tomar decisões informadas e proteger-se nesta nova era armamentista e tecnológica, é importante estar ciente desses riscos. Cada tipo de DIU apresenta desafios únicos de proteção. No entanto, existem algumas abordagens gerais que podem ser consideradas para aumentar a resistência contra esses tipos de armas. Medidas eletrônicas. Use medidas eletrônicas, incluindo sistemas de detecção, sensores e detectores. Proteção eletrônica. Use materiais de proteção eletromagnética, bolsas de proteção de RF ou revestimentos metálicos para bloquear ou dispersar os feixes de energia. Contramedidas. Específicas. Empregue medidas especializadas como bloqueadores de sinal, dispositivos de interferência ou antenas de contramedidas adaptadas para neutralizar ou desviar a energia DIU. Blindagem eficaz. Implemente materiais de blindagem condutivos, como placas de aço, malhas metálicas ou revestimentos protetores em equipamentos para refletir ou absorver energia. Camuflagem térmica. Minimize as assinaturas térmicas para evitar DIUs com detecção de calor, usando materiais com baixa condutividade térmica ou tecnologias eficientes de dissipação de calor. Gaiola de Faraday. Construa gaiolas de Faraday com materiais condutores para proteger contra a radiação eletromagnética, incluindo DIUs, se projetadas adequadamente para frequências específicas. Roupas de proteção, RF. Use roupas de proteção contra RF com tecidos condutores para reduzir a exposição à radiação eletromagnética. Medidas de proteção para animais de estimação. Garantir a segurança dos animais domésticos, mantendo-os dentro de casa ou em gaiolas e usando coleiras de proteção se necessário. Educação e treinamento.
conscientizar e fornecer treinamento sobre os riscos e medidas de proteção. Planos de evacuação e abrigos. Desenvolva planos de evacuação e abrigos em áreas de alto risco, evitando locais propensos a ataques. Barreiras e estruturas naturais. Aproveite obstáculos naturais ou estruturas sólidas para reduzir a exposição ao DIU. A observação de casos em que armas de energia direcionada parecem não afetar objetos ou estruturas de cor azul levanta a possibilidade de programação específica para minimizar danos a materiais ou superfícies. No entanto, é importante lembrar que essas armas são tecnologias complexas, com capacidades de programação e funcionamento variáveis. Se essa hipótese for válida, indicaria uma notável sofisticação na tecnologia empregada, permitindo a seleção de alvos e ajustes precisos nos efeitos desejados. A ausência de informações específicas sobre as armas e os critérios de seleção de alvos dificulta a obtenção de conclusões definitivas. Além disso, é fundamental considerar o uso de lasers como formas de energia direcionada. Os lasers operam em frequências de luz específicas, cada uma correspondendo a uma cor única. Isso significa que cada laser, ao ser sintonizado em uma frequência específica, interage de maneira mais eficaz com objetos da mesma cor. Portanto, a simples pintura de alvos de azul não é uma solução eficaz, já que os operadores podem ajustar a frequência do laser conforme necessário. Uma alternativa intrigante é a possibilidade de espelhar as superfícies. Se a energia do laser for refletida por objetos de cores correspondentes, isso pode criar uma defesa mais abrangente, independentemente das variações de frequência. No entanto, essa abordagem também apresenta desafios práticos e custos associados que precisam ser considerados. A complexidade das respostas revela a sofisticação tanto das armas quanto das possíveis contramedidas. A busca por respostas e estratégias eficazes deve levar em conta a natureza multifacetada e em constante evolução dessas tecnologias. Somente através de uma análise profunda e da consideração de várias variáveis, podemos chegar a conclusões que nos permitam entender e enfrentar esse desafio crescente. No cenário atual de rápidas transformações tecnológicas que testemunhamos, o conhecimento se torna nosso escudo mais valioso. Compreender as ameaças que enfrentamos e as estratégias para nos proteger é uma jornada fundamental para todos nós. Cada um de nós desempenha um papel na segurança não apenas individual, mas também aqueles ao nosso redor. Promovemos um ambiente onde a informação e a preparação são nossas principais armas. Ao nos conscientizarmos das inovações que reconfiguram nossa realidade, nos capacitamos a tomar decisões informadas e a nos adaptar antecipadamente. O conhecimento é a base do progresso e da defesa de nossos interesses. Abraçamos o desafio de compreender o mundo em que vivemos, buscando informações descentralizadas e promovendo a conscientização. Avançamos confiantes na jornada de aprendizagem, pois é por meio da educação que construímos uma sociedade mais resiliente e consciente. Mantenha-se informado, prepare-se e encontre inspiração para enfrentar o desconhecido. O futuro é moldado por quem busca o conhecimento com paixão e o gerenciamento com determinação.